Boa noite! Seja muito bem-vindo, bem-vinda para mais uma live. Hoje vai ser uma live de apresentação e análise de obra. Hoje falaremos sobre uma excelente obra, chamada então Além da Fumaça, do autor Edivaldo Silva. Ai, a conversa tá pra lá de boa. Venha com a gente. Manda aí, ó, aqui embaixo fica o aviãozinho. Compartilhe com mais pessoas que gostam do assunto de romance histórico e suspense para assistirem aqui conosco a live. Deixa eu chamar a Natasha. Olha, Edivaldo tá por aqui também. Boa noite, Edivaldo. Bora lá, só aguardando a Natasha. Boa noite. Boa noite, Flávia. Olá, queridos. Oi, Natasha, quanto tempo? Olá, tudo bom? Tudo ótimo. Aqui comentando com o pessoal que a live de hoje, olha, vai trabalhar uma obra excelente, não é mesmo? E que obra, hein? Sim, posso dizer que eu me Ai, temos muito a surpreendi falar. a cada capítulo, né? A cada mudança Exato. de, de localização geográfica, assim, que era nos colocado à frente, me deixava sempre ansiosa. Exato, exato. Nossa, mas vamos lá que a gente tem que falar sobre essa obra. Tô aqui até, né? Ai, Jesus! Que responsabilidade! Né, Natasha, de falar sobre essa obra, que inclusive foi bastante premiada. Bom, eu vou falar sobre as questões das indicações sobre essa obra e você fala um pouquinho para nós sobre o Edivaldo Silva. Quem é esse Fa- moço? Falo sim. Então vamos lá. Quem que é o Edivaldo Silva, né? É mestre em artes e multimeios pela Unicamp e pós-graduado em publicidade pela USP, com uma carreira de sucesso no setor de comunicação e publicidade em empresas como Fox Networks, da Walt Disney Company também, né? Grupo Telefônica. É autor do romance, então, do suspense Além da Fumaça. Né? Quer dar uma continuidade ou quer que eu continue aqui? Continua, vamos falar um pouquinho mais sobre o Edivaldo e vou falar sobre as questões das indicações dessa obra. Tá, então eu vou passar só mais um trechinho e deixo para você. O Perfeito. livro foi lançado pela editora, então, Labrador, que foi selecionado pela Audible, que é parceira, né, que na verdade faz parte agora da Amazon, para fazer parte, então, de seu catálogo de audiolivros. E foi indicado como um dos lançamentos. Então, dentro de alguns dias, provavelmente teremos mais essa opção para ouvir, né, Além da Fumaça. Gente, essa obra, ela assim, foi lançada em janeiro desse ano, tá? E ela já foi parar aonde? Na lista de grandes suspenses e dramas na revista Vogue, tá? Pouca coisa não, foi destaque em um artigo da revista Rolling Stone, né? E claro que também foi indicada como um dos lançamentos destaques do 18º Festival de Literatura de Londrina. Gente, olha aí, uma obra fresquinha que já foi inclusive bastante prestigiada e continua sendo, né? Só vai crescer daqui para frente, né, Natasha? Sim, com certeza. Mostra de novo para nós a capa aí, para Claro, que tá quem está cheio nos de assistindo marcadores aqui, mas e quem vocês vai nos assistir não também dá uma olhadinha. reparem. Olha só, vamos começando. Olha essa capa. Primeiro que o título, a gente já vai falar sobre ele, né? O título já foi extremamente fantástico. Além da fumaça, olhem só isso aqui. Todo o cenário de Berlim. Olha que maravilha. E aqui, logo na capa, tem algo escrito que diz o seguinte: o sangue nem sempre seca. Algumas feridas nunca deixam de doer. Olha isso. Gente, que obra maravilhosa. Se eu te falar, Natasha, que hoje
Eu estava contando um pouquinho, estava dando aula para uma turma de segundo ano do ensino médio. E eu estava falando um pouquinho sobre o projeto e tal que a gente realiza. E aí eu falei, inclusive, gente, esse livro aqui, que eu estava com ele, inclusive, falei, esse livro aqui, pessoal, ele vai ser o nosso assunto de hoje, na live de apresentação e análise. Aí uma aluna pegou, ai, professora, posso ver? Aí eu falei, dá uma olhada. Quando ela olhou assim, ela falou, olha, professora, que máximo, olha, Berlim. Ela falou, mas espera, é um livro escrito por um brasileiro? Eu falei, sim, exatamente, por um brasileiro. Então é daí que a gente percebe quão somos carentes, né, de divulgação, de prestígio dos nossos autores brasileiros. Porque ela adorou, já olhando de capa, ela falou, ah, deve ser de algum estrangeiro, né? E aí, quando eu, gente, é de um brasileiro. Então, é exatamente isso que falta. Muitas vezes a gente só ali admira aquilo que está, né? No exterior aí, e acabamos não prestigiando obras tão melhores, né? Ou tão boas, com tanta qualidade quanto, né? Essas Sim. obras também que nos inspiram, que são de fora. Então, assim, eu já fiquei assim com isso na minha cabeça. Falei, gente, eu preciso falar, né? Porque, olha, é uma questão realmente de se pensar, de se refletir e de se problematizar também, né, Natasha? Exato, exato. Nós temos excelentes autores, né, com excelentes enredos, né, que a gente precisa de fato valorizar, com certeza, tá? Antes da gente dar Exato. início, vamos fazer o nosso brinde? Claro! Bom, nós já estamos aqui, né, à noite, tivemos live à tarde, não era assim muito propício tomar um vinhozinho, né? Mas hoje estamos aqui. Cadê o Ah, eu seu, também tô. Natália? Ó, Ah, as duas de vinho branco. Até parece que a gente combinou. Vamos lá, exato. então, nosso Vamos brinde. lá. Muitos leitores para o nosso amigo querido Edivaldo Silva. É isso aí. Eu queria, antes de Bom, mais nada, a gente, nós na live da tarde, a gente começou, já faz alguns dias que a gente meio que entra aí no assunto, né? Então eu queria prestigiar o nosso querido Edivaldo, tá? Em relação ao babado que acontece no RASP, né? é Então, verdade. Já tô começa aqui por com a minha aí. caneca, adorei, né? Eu falei, gente, é tão legal quando a gente está lendo e a gente ver algo que é nosso, né? Que é aqui do Brasil, onde a gente se identifica, eventualmente a gente já foi, ou existe a possibilidade de ir. Então, eu acho que isso é muito legal, porque nós temos muitas regiões bonitas, muitos pontos turísticos interessantes que de fato podem ser explorados em grandes histórias, né? Não E necessariamente a precisam gente ser precisa. exploradas, né? Precisam, Exato, necessitam. É isso mesmo. exato. Ai, nem mostrei, tem um marcador. Olha o marcador dele também. Olha. Ah, gente, desculpa, mas eu fiquei apaixonado pelo livro, tá? Desde que ele chegou, desde que ele chegou, que eu abri lá o envelope, eu fiquei fascinada. Eu falei, gente do céu, a começar pela capa. A capa também dá já o impacto, né? A capa Exato. traz esse impacto e nos convida a essa viagem histórica. Eu, eu tenho uma teoria sobre esse título, Além da Fumaça, mas depois a gente pode finalizar aí para ver se o que eu identifiquei, de fato, eu estou na linha de raciocínio, na mesma linha que a sua, Stephanie, que às vezes a gente não bate, né? Eu tenho É uma verdade. interpretação, você tem outra, mas Mas eu tenho ali, tem um momento no livro que eu falei, geralmente esse nome está aqui. Geralmente, a gente, É, inclusive, às vezes gosta da mesma parte do livro. Isso aí, gente, vocês saibam, não é nada combinado. A gente não ensaia, a gente não roteiriza as coisas. Claro que a gente monta algumas perguntas aqui, né, para não perdermos o fim da meada, algumas perguntas, algumas questões que a gente precisa levantar. Mas a leitura, ela, o bacana, né, o diferencial, eu creio, do Prosa, sim, Verso e Vinho é que as análises sempre são assim, por duas pessoas, né? Então a gente tenta aí mostrar de fato
aquilo que um leitor veria, né? Justamente para poder aguçar. Que eu acredito que dessa forma aí, compartilhando os pontos de vista, a gente só tem a enriquecer mesmo, né? Mas vamos lá, Natasha. Exato. Gente, aqui, ó, além da fumaça, eu já vou dando meu palpite. O nosso protagonista é quem, na verdade, começa toda essa história, é quem, na verdade, vai ser descrito. Ele é um pianista que muitas vezes aí tá desacreditado, tá frustrado, porque ele, na verdade, gostaria de fazer muito sucesso enquanto músico. E, na verdade, não é bem assim que as coisas acontecem. E ele, enfim, tocando com a questão do jazz também, a questão dos cigarros, muitas vezes, né, que ocorrem, inclusive a fumaça do cigarro, geralmente das pessoas que, inclusive, assistem ao show de jazz, ou nos momentos de maiores tensões, que se acende o cigarro. Esse título me remete a exatamente isso, o acender o cigarro, que não é justamente aquilo que está, até porque quando falamos em fumaça, até pensemos aí nos efeitos especiais, digamos assim, principalmente da linha teatral, quando entra o efeito da fumaça, traz para a gente uma ideia de mistério, traz para a gente uma ideia de que tem algo além. Dá vontade de, né, de pegar, tirar a fumaça ali e conseguir ver o que é que está acontecendo. Então, eu não sei, eu preciso que o Edivaldo também me corrija, caso eu esteja longe, né, desse intuito do título, mas o Além da Fumaça, para mim, é exatamente nesse sentido, que há coisas muito além, há muita reviravolta por detrás de toda essa fumaça que começa ali nos momentos de tensão que se acende o cigarro. Mas diga a sua perspectiva, Natasha. Eu acho que está bem próxima da sua, mas ela está mais relacionada de fato ao personagem principal. A Perfeito. questão do passado dele, né? E que é o momento, dentro do enredo, é um momento decisivo ali que ele, de fato, deixa muito claro essa questão, né? Mas estamos na mesma linha de raciocínio, Aí, tem muito a ver sobre isso, tá? certo. E aí, É, Edivaldo, diga aí, acertamos a questão da fumaça? Diga aí para nós, por favor, e nos corrija caso estejamos aí distante dessa interpretação. Mas diga lá, enquanto o Edivaldo nos responde, diga aí, Natasha. isso. Só lembrando que o Edivaldo havia comentado que ele estaria em deslocamento, em viagem. É Então, né, verdade, ele é estava com a verdade. gente aqui ainda há pouco, mas às vezes pode ser que ele tenha que sair e Realmente. voltar. É Mas não tem problema, quando ele vamos se lá. inserir de repente no sinal, ele pode ser que responda para nós. Mas vai lá, Exato. Natasha. Diga. Vamos falar do enredo. O que as pessoas vão encontrar dentro do enredo, né? Então, de uma forma sucinta, né? O que é o enredo dentro de uma história, de um livro, né? É aquela sucessão de fatos, tá? Que constituem a ação da narrativa. E, de fato, esse enredo ele traz uma sequência, né? De acontecimentos em que nós que estamos desse lado tem que ir catando eles, tem que ir, na verdade, né, armazenando, registrando essa informação, porque uma hora ou outra a gente vai juntando esse quebra-cabeça. Tá? Exato. Então, o enredo em si, ele foi muito bem construído, né, em Estruturado. relação e estruturado. Né? Então, o leitor vai, de fato, ficar preso do começo ao fim. Né? E aí, se tiver um tempo, ele pode pegar esse livro, né, e ler numa pegada só, porque não dá vontade de sair, ou Nem um então pouco. ler um capítulo por dia, vamos dizer assim, mas dá para ler muito mais que um capítulo, né, em relação ao tempo. Diga. Eu preciso falar das questões estéticas, né? Gente, Ah, além da sim. capa que nós já falamos bastante, eu vou mostrar aqui por dentro. Olha todo o trabalho incrível que o pessoal lá da Labrador realizou, tá? Olhem só, cada capítulo é constituído da fumaça, né? Que faz todo sentido, claro, ao nome do livro.
E aqui, A Mulher dos Trópicos. Cada capítulo tem um nome, né? E muito bem estruturado. Olha que estética maravilhosa. O tamanho da letra, inclusive, para a leitura, acaba tornando a leitura assim um pouco mais prazerosa, mais gostosa de ler. Tamanho de letra. O papel, gente, até o papel, para quem gosta de livro físico, até o sentir aí o papel já nos dá, né, um prazer, digamos assim, durante essa leitura. Eu sei que tem muitos fãs de e-book, também leio livros digitalmente, mas o físico também, nossa, chega a ser aí uma satisfação pessoal, né? Assim, quando a gente recebe, quando toca, quando olha de pertinho um trabalho desse. Diga, Natasha. Isso é verdade, isso é verdade. Eu estava aqui pensando, tenho certeza que quando chega aí o livro para você, você abre e dá uma cheirada nele. Adoro, gente. Mas quem que não gosta de cheiro de livro? Diga aí, Quem que não gosta, Wagner, né? o Kelly, Marcos Roberto, Espaço da Leitura, Thaís Cabeça. Diga aí, gente, quem não gosta? Ó, o cheiro de livro novo é uma delícia. É uma delícia. É um dos meus. Além do cheiro do café, além do cheiro dentro do forno ali, do bolo, dentro do forno assando, eu acho que o cheiro de livro novo é um dos meus principais prazeres aí. Mas. Vamos lá, após falar das questões estéticas, o que encontrar, então, respondendo a essa questão que a Natasha levantou para nós? O que encontrar dentro do livro? Nós vamos encontrar, obviamente, muita história. E ela se passa, qual é a data? Novecentos e oitenta e 987. sete, né? Uhum. É justamente ali o período ali de um grande conflito, certo? Olá, editora Labrador, muito obrigada por nos prestigiar, muito obrigada. Então, datado aí em 1987, é ali que toda essa história começa. Além disso, que mais que a gente encontra aqui? A questão do suspense que fica no ar e que envolve, arrebata o leitor a continuar assistindo. Ó, eu assistindo, lendo, né? Mas para mim, às vezes, tem certos livros que me levam de fato às cenas. E parece que eu de fato estou vendo ali, né, aquelas cenas passando por mim. Eu me senti em Berlim, eu me senti na frente do aeroporto aguardando a Ingrid. Eu me senti em Eu vários também. momentos, porque é assim que o Edivaldo nos leva, né? Sem falar em toda essa estética maravilhosa que a gente acabou de comentar, que também dá todo o prazer. Inclusive, aqui os nossos queridos da editora Labrador puderam, assim, ressaltar também o trabalho do Edivaldo, desde a capa e todas as demais escolhas realizadas nesse processo. Além disso, a gente encontra também um romance. Não encontra, Natasha? Encontra? Encontra Encontramos sim. romance, encontramos corações que acabam sendo transformados, corações mais duros que acabam sendo transformados, né, Natasha? Outras questões Sim. também, o amor de mãe e filha. Nós verificamos também aqui dentro a questão do contrabando de arte, né, Natasha? Bastante Sim. visível aqui dentro também. E aquela questão em quem acreditar. Quem está falando a verdade? Porque ali existe jogos de interesses que nos faz pensar num primeiro momento em relação à obra, mas à medida em que a gente lê, a gente vê que tem muita coisa por trás de uma simples obra de arte. Né? Então, isso Com é o que faz certeza. com que a gente fique preso para chegar até o final sem pular os capítulos, né? Porque eu sei que Sem tem pular gente que pula nenhum. capítulo, É, tem mesmo. Mas é uma tá? delícia, gente. A gente acaba se deliciando mesmo com esse livro. Mas eu escolhi um trechozinho já daqui. Diga. Vamos falar um pouquinho já aqui, ó, antes de começarmos na história logo. Dedico esta obra com muito amor à minha esposa, Denise, e à nossa querida filha Camila. A mais perfeita inspiração para a vida inteira.
Gente, olha que coisa mais linda esse Edivaldo, todo apaixonado pela família, que coisa linda de se ver. E aqui logo no começo, nós vamos encaminhando aqui para o capítulo 1. A fumaça aqui, gente, achei o máximo. Não tem como a gente não entrar na história. Aqui já no capítulo 1, eu acabei assim, né, marcando algumas partes. Eu queria até falar que durante também o texto a gente encontra uma certa prosa poética. Eu achei ela principalmente ao descrever a casa que chora, sabe? Ah, Eu sim, senti sim, sim. eu senti de uma poesia imensa também diante aqui da escrita do Edivaldo. Mas vamos lá ler um trechinho. Enquanto ele escovava os dentes, aqui já é o início, a descrição do nosso querido Bruno. Então, só para localizá-los, nós temos o Bruno, que é um pianista que, enfim, está bem frustrado, não se sente tão bem assim, não conseguiu atingir o sucesso. Ele acreditou por muito tempo nesse sucesso, mas ele infelizmente não conseguiu, né, aquilo que ele tanto desejava. E aí ele acabou trabalhando como taxista, né, para poder aí conseguir, digamos, a sua sobrevivência. Então ele tem nesse ínterim, ele tem um sogro, um ex-sogro, que ele não se dá muito bem com esse sogro, né? E que inclusive vai ser Exato. fundamental para que a trama toda se desenvolva. Mas vamos lá. Exato. Enquanto ele escovava os dentes, tendo tomado o café misturado ao leite e um gole de rum branco, batia o pé no chão, sendo conduzido pela música como se ela pudesse afastar de si o primeiro pensamento diário que o invadia sobre o fracasso de sua vida ou a dor que sentia em estar vivo. Olha que profundo isso, a dor que sentia em estar vivo. Ele estava muito descontente consigo, né? Todos os dias pareciam ser iguais, e por mais que, como qualquer alemão, fosse dado a cumprir com o máximo de exatidão suas tarefas, sentia que havia algo ainda que, conquanto estivesse próximo de si, não conseguia alcançar de forma alguma, sempre torturado pelo mesmo sonho, no qual corria por uma larga avenida de escombros, bombardeado pelos canhões de luz esverdeada, e caía num fosso esfumaçado, a presença da fumaça, onde a visão não o podia ajudar. É aqui que a gente começa essa descrição. Boa noite, Desirê. Tudo bem? Que bom te ver aqui também. Então, É, logo de cara, nós temos o Bruno Fischer, é isso? Bruno isso. Fischer, pronunciei É, correto, né? exato. Esse começo, ele já nos mostra, assim, que ele, apesar de não ter seguido na música, a música sempre esteve com ele, né? Ele nunca deixou a música. E E aí, em alguns momentos, a sensação da música com ele. Parece que a música o abrigava de alguma forma, o abraçava de alguma forma diante dali de um conflito pessoal. Você teve essa exato. impressão? Eu tive essa impressão que era o lugar seguro dele era a música, né? Então, Exato. é ali que ele se sentia à vontade. Eu queria, na verdade, também trazer um pouquinho de informação em relação aos personagens, né? As personagens, a gente tem aqui, eu contei mais ou menos por cima, em torno de 20. Lógico É. que o enredo se passa, né, com o Bruno Fischer, que é o taxista, né? E músico, mas dentro desses 20, alguns personagens aparecem e diminuem, outros aparecem e crescem, né? É, e daí é onde tem a questão que você citou do sogro dele, que já aparece no primeiro capítulo, né? O ex-sogro dele, que já aparece. Ou seja, no primeiro capítulo é muito importante essa leitura e com atenção, porque é ali onde você tem as personagens que estão trabalhando, né? O contexto, a história do Bruno, para que a gente possa entender aonde ele se enquadra, né? E como ele se sente dentro desse contexto ali, tanto sentimental quanto profissional, né? Exato. Então, esse primeiro capítulo é muito legal.
E por conta do Ivar, que é o ex-sogro dele, né, que é quem tem aí também um pouco de que mexe com essa questão de contrabando, intermedia, né, que coloca então a personagem que inicia a história aí conosco, a Ingrid, né, que na verdade ela se apresenta para ele, não, ela se apresenta como Ingrid mesmo, né? Não, Ela se apresenta Olga. como, Inicialmente, Olga. ah, é Olga, é. Olga Ela se Tavares. é, e daí você vai lendo, né, as descrições, é muito legal as descrições dos personagens que ele faz. Então, bem marcantes inicialmente, principalmente o Bruno, que ele descreve de uma forma que a gente consegue desenhar a pessoa em si na nossa frente, né? Mas a gente vê que ele vai amolecendo, é como você falou, a transformação, né? Porque é uma pessoa muito rígida, muito sofrida, que é fechada para muitas situações e que ele vai aprendendo no decorrer aí do enredo e vai se abrindo e tudo, né? Então, quando E que ele muitas recebe... vezes você percebeu que a sombra do amor do passado vai permeando ele além da insatisfação profissional. Sim, É a, sim. não sei se eu estou pronunciando certo, porque tem muitos nomes em alemão, mas não sei se pronuncia, acho que é Helga ou Helga. É Elga, Helga, né? ex-esposa, né? Isso. Isso. Mas a sombra dela ainda permeia o espaço. A sombra dela nos momentos de solidão ou de autoanálise dele ainda fica ali. Você percebe Porque isso? percebo, porque na verdade ele ainda gosta dela, apesar dela ter deixado ele, né? Mas ela foi muito influenciada ali pelo pai, porque o pai tinha, né, outros planos. E dá a entender que o Bruno não tinha, né? O personagem principal não tinha as características da pessoa que o pai dela precisava para os negócios, né? E que Então acaba negócios. interferindo. E que negócios, né? Porque o pai, E na acaba verdade, interferindo. ele queria alguém de mau caráter, né? Ele queria alguém que fosse capaz de tudo, certo? Basicamente é Exatamente. isso. E apesar de durão, apesar, né, o Bruno tem um bom coração, Tem né? Ele mesmo. então não teria nenhum tipo de características que o pai procurava. Então o ex-sogro deu um jeito de tirar ele da vida da filha, né? E ainda roubou o filho dele, né? Não permitindo que ele participasse, né? Desse crescimento aí do filho dele com a Elga, E tá? na verdade, Natasha, isso a gente pode até adiantar porque faz parte logo do primeiro capítulo na descrição, né? Na verdade, isso vai se desenrolando depois. Mas ele acredita muito que foi traído, né? Traído por essa mulher, pela Elga. E ele até deduz, porque logo depois do período que eles romperam a união, ele deduz, porque ela logo anunciou uma gravidez, então ele deduz que ela estava já o traindo há tempos. E aí Uhum. o segundo filho ele já considera que é fruto daquela traição. Ou seja, uma pessoa que está ali totalmente numa situação, eu fui traído, eu não estou bem na minha vida profissional, né? N situações acontecendo na minha vida, certo? Mas aí precisa acontecer algo diferente para dar aí, né? Para mexer um pouquinho essa água parada, né, Natasha? Exato. Aí entra então, né? Então o Ivar é quem pede para ele até um pedido fora, né, de uma realidade, porque eles não tinham tratativa nenhuma depois da separação, mas o ex-sogro então pede para que ele faça esse serviço de pegar então, né, a passageira que iria descer no aeroporto e levar ela num lugar e depois voltar com ela para o aeroporto. É Exato. onde entra então a Olga, né, Tavares, mas que a gente já no primeiro capítulo percebe que ela deixa ali para que ele até acho que veja que ela, né, na verdade é a Ingrid, né, com o Exato. sobrenome alemão, É né, Ingrid que ela Bergusson vai revelar Tavares. isso para ele depois de uma situação. Não, bom, só voltando ali, né? Eu estava sempre, quando eu vou lendo, eu vou falando assim, nossa, que descrição legal e não sei o quê. Aí já começa falando quando ele vê a Olga saindo ali dos portões do aeroporto, e ele lá segurando o papelzinho com o nome dela.
Ele já vê, então, um talhe, uma mulher, né? Começa assim, uma bela mulher na casa dos 40 anos. Eu falei, bom, sou eu, né? Eu tô Ah, animada ela já lendo. se sentiu ali. Sou eu. Aí depois vem a descrição dela, né? Loira de olhos azuis. Eu falei, bom, não sou eu, porque eu tenho espelho em casa, né? Eu sou loira, mas tudo bem. Não deixei de gostar dela, continuei gostando dela, né? Então ele traz lá o talhe elegante. Aí eu falei, gente, o que que é talhe? Né? Porque às vezes são situações que não são do nosso dia. Daí eu vou lá e olho no dicionário. Então isso é muito legal, porque a gente vai aprendendo, né? Palavras novas e tudo. Então ela tinha um porte, uma elegância, né? Ela tinha uma postura, ela tinha. Mas, A gente. gente, Ah, a gente se apaixona pela Ingrid. O jeito que ele descreve a Ingrid é fascinante, né? sim. Depois uma cena lá também. Não, e até a forma como a filha, isso um pouquinho mais para frente, a filha fala da mãe, né? A minha mãe pode ser um pouquinho de tudo, né? Ela pode aprontar, ela pode torrar o dinheiro do meu marido, mas ela é uma boa pessoa, ela é uma mulher querida, né? Ela é uma mulher legal. Exato. Mas voltando então aqui. Então ele leva ela, né? Eles trocam com poucas palavras até poder soltar um pouquinho mais a conversa, porque ela tinha um objetivo de ir até um determinado local, pegar o que tinha que ser pego e voltar, né? Eu achei muito legal a descrição que ele faz em poucas palavras em relação a como era Berlim Oriental da Berlim Ocidental, né? Naquele trecho que eles cruzam a fronteira ali, passam, né, a divisa, né, entre os dois territórios que a Alemanha estava dividida, que eles deixam muito claro, para quem não conhece a história, existia ali a proibição de passar de um lado para o outro, porém, sendo taxista e o passageiro estrangeiro, tinha essa flexibilidade, mas tinha que pagar, né, uma propina para passar para o outro E, lado e e cuidar do que horário, porque propina, senão né? ficava. Exato, Acabavam muito sendo dinheiro. muitas vezes oportunistas, né? Porque Exato. esses guardas recebiam esse valor, essa propina, e tinham que dividir, né, entre todos eles. Então era assim que eles justificavam que dependia, inclusive, do humor do guarda que aquele dia estaria escalado, né? O valor dessa propina sempre Exato. dependeria daquilo. Bom, então ele já não gostando de ter que fazer o serviço, porque foi o sogro que pediu, ele foi lá, ficou esperando, passou por essa barreira, deixou ela onde ela pediu, que era na igreja. Nós temos o nome em alemão, Em mas é a alemão? igreja de é a igreja de São Nicolau, né? É legal que vem Isso. a tradução no final do capítulo. Então, não exatamente era na igreja, era no edifício ao lado, mas a igreja era o ponto de referência para que o taxista pudesse levar ela. Né? E aí eu já fiquei Uhum. curiosa, né? Porque ele passa praticamente o dia todo, porque ele sai de manhã cedo, e ela né, chegam lá, e ela fica um tempão, na verdade, dentro desse edifício. E aí eu fiquei curiosa porque a gente não sabe o que aconteceu lá, só sabe que ela voltou. Então, porque o que aconteceu no apartamento está muito claro o que aconteceu no apartamento. Está muito bem escrito, não tem o que discutir. Mas o que aconteceu lá, aí eu fiquei confusa, né? Porque será que essa obra estava moldurada e ela teve que tirar da moldura? Né? Porque ela entra com uma bolsa e sai com uma bolsa um pouquinho maior, conforme a Isso. observação do próprio Bruno, ou seja, né, enrolou a tela, como a gente sabe que acontece, e volta, Uhum. mas enfim, o que, que justificaria toda essa demora lá, né? Mas aí Tem, fica aquela, será que vai, né? tem, Mas tem uma coisinha. Mas longe de mim falar sobre a honra de Ingrid. Longe de mim. imagina. Não, nada contra, porque assim, eu não tenho. Você tem alguma coisa contra juntar Não. trabalho com lazer? Trabalho com lazer? Meu Nada Deus, contra. gente. Suspende o vídeo. Mas enfim, vamos dar um pouquinho mais aí de informação para quem está nos assistindo. Então, assim, o primeiro capítulo Vamos. é muito legal. Já começa com o próprio título, né? Que é a Mulher dos Trópicos. Ou seja, né, a descrição da brasileira lá na Alemanha. Aí a gente vai para um segundo capítulo que traz o título de Stasi. Daí eu fui procurar, né, na internet o que, que é, porque a gente às vezes estudou lá atrás, mas não se lembra, né? Você chegou a procurar o que é Stasi, Não cheguei. Stephanie?
Olha Eu aí, não acredito. não cheguei. Não Tá. cheguei dessa vez. É Vai, o diga. Ministério para a Segurança do Estado, Polícia Secreta e a Inteligência da República Democrática Alemã. Então, ou seja, Olha é a aí. questão da secreta deles lá. Então, o título recebe esse nome, ou seja, então agora a gente vai ver um pouquinho do outro lado da história do que está se passando dentro desse contexto. Né? Então, a primeira, que Perfeito. era a Mulher dos Trópicos, é porque apresenta a Ingrid aí para a gente começar a entender, né, a trama como um todo. Vocês me desculpam, Então, mas quando começava a descrição da Ingrid de uma forma tão apaixonada, tão emocionada, tocava na minha cabeça a garota de Berlim do Supla. Linda garota de Berlim. Você acredita? Eu sou tão eu, assim, é, eu sou tão assim, apegada à música, enfim, e misturo tudo para mim tem relação, né? Tô lendo um livro, tem relação com a música, com uma situação, tem relação com uma música, com o cheiro, e aí eu fiquei ouvindo a Garota de Berlim na minha cabeça, assim, eu falei, que loucura, gente. Mas, dentro dessa descrição, Natasha, vamos dar um pouquinho mais para eles nesse início. Acho que a gente pode falar um pouco mais do início. No final, é claro que a gente não pode, né? Mas vamos falar, acho que até o meio a gente pode dar uma caminhadinha. Mas antes, então, ela retira aquilo, né? Que no caso a gente descobre depois que é, né, uma tela, certo? E ela retorna pro táxi. Gente, primeiro que ela começa pagando o que os caras pedem, né? Os guardas ali. Então, da eles pedem fronteira. 500 mil e ela 500 paga. dólares para entrar, E né? perdão, não é 500 mil, US$ 500 para entrar. E aí tem o horário também que fecha, né? Que tem o toque de recolher. E aí ele já começa a ficar apavorado, porque ela demora para voltar para o carro e ele já fica pensando, meu Deus, né? Vai chegar o toque e a gente não cruzou novamente. E aí, então, enfim, até que ela aparece lá e a gente também fica tenso na hora. Ai, meu Deus, será que, né? Que ela não volta? O que será que vai acontecer? E E aí, nesse meio enfim, pode falar. nesse meio tempo é legal que enquanto a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, ele está do lado de fora aguardando, e daí é onde entra aquela questão que eu te falei, a forma como ele descreve, em poucas palavras, como que era naquela época Berlim Oriental. A cidade vazia, mas ele sabia que conforme o horário ia tocar o sino lá das indústrias e que um turno, o terceiro, o segundo turno iria sair. Então, de fato, aconteceu, ele viu a movimentação indo e vindo, mas ao mesmo tempo ele diz que assim que veio já saiu, ou seja, ficou tudo vazio de novo. Diferente Exato. do lado dele, né, que já existia uma movimentação maior e uma liberdade maior também, né? A descrição do local, né, Natasha? Parece que a gente está lá. Lugar Uhum. cinzento, ele descreve como as luzes alaranjadas, né? Aquele local mais sombrio mesmo, né? Ele vai descrevendo isso, vai falando sobre a questão do frio também ali, que ele fica, né, usando o carro, de certa forma, como proteção para esse frio, para esse vento gelado. Então parece que a gente, não sei você, eu já estava meio quase batendo meus queixos, né? Sentindo o vento gelado, já estava Quase dentro da colocando história. uma jaqueta, um Aham, agasalho, né? Sentindo. quase peguei o edredom, né? Não sei se vocês Você são sabe, assim, mas eu praticamente sou. Eu vou sentindo. Diga. você sabe que eu cheguei a pesquisar sobre o pintor Rubens, né? O Peter Paul Rubens, para ver, eu dei já a disciplina de. Eu dei não, né? Eu ministrei já a disciplina de História da Arte, e de fato a Uhum. gente acaba abordando, porque ele pega um período muito bacana, o período barroco. Então, as obras, as pinturas dele, né, não são. Ele vem, na verdade, propondo algo diferente, porque ele é do barroco fora da Itália. O barroco de dentro da Itália, que normalmente é mais enfatizado, é muito cheio de sombra, cheios e vazio e muito movimento em relação à própria, tanto pintura quanto escultura. E ele, né, o Rubens, assim como outros pintores que são do mesmo período, mas fora da Itália, já trazem olhares diferentes, eles resgatam as características das pinturas das deusas gregas, né? Fazem muita pinturas relacionadas à questão de retratos de família ou até mesmo situações marcantes de guerra. Então é muito legal. Eu fui dar uma pinceladinha nele para saber
né? Na verdade, queria tentar descobrir o tamanho das obras para tentar saber qual seria essa obra, porque é por conta do que foi descrito do tamanho da mala que ela entra e ela sai, né? Sim. Mas, vamos, dando continuidade, ela Dando passa uma continuidade, noite. então, ela retorna, eles cruzam novamente a fronteira, só que aí o guarda pede mais US$ 500. Ela tira aquele dinheiro com total facilidade. Você fica pensando, meu Deus, essa mulher é podre de rica, de onde que vem tanta grana assim? E aí ela retira os mais 500, eles passam, ele fica até com receio dela. Ele fica, na verdade, se perguntando, será que eu devia estar aqui? Né? Porque ele fica assim, ah, meu Deus, eu podia ir embora, mesmo sem receber, porque eu não sei o que essa mulher tá fazendo. Será que ela é espiã? Né? Eu não sei o que é que ela tá fazendo. Então, eu acredito que se eu correr, né? Parece se eu correr antes que a coisa estoure, vai ser mais vantagem para mim, mesmo sem receber nada por isso. Mas enfim, Exato. aí ele brinca, ele fica tão revoltado com a situação e a demora dela e tudo mais. E ele fala para ela: não, mas espera, eu quero receber o mesmo. Eu quero receber o mesmo que os guardas receberam. Porque eu passei por todo o risco, eu fiquei apreensivo lá fora, eu não tenho hábito. Me levou o dia inteiro. Né? Essa corrida me levou o dia inteiro. Que absurdo! E ela, primeiro, ela é irônica e tudo mais, e depois o que é que ela faz? Ela dá para ele o dinheiro todo, tem que falar dá, né? Ela dá o dinheiro para ele, né, Natasha? E ainda Sim. se oferece para ficar na casa dele, porque ela dá a entender para ele que, na verdade, ela quer, enfim, passar uma noite com ele, né? Relações aí sexuais com ele e é o que acaba acontecendo. Mas ela dá um valor equivalente, né? Ele até comenta quase 3 meses de trabalho, né? Na Ele conta que ela comenta fez, o valor que ela pagou, né, que foi os US$ 1.000 ali, porque é o que ele cobrou, seria o equivalente a 3 meses de serviço dele como taxista, como porque nem sempre taxista. consegue as corridas e tudo, né? Exato. Mas Então, a vamos. descrição. Já adiantamos, mas a descrição dessa cena também ele lembra da Elga, né? Mais uma vez, ao ver o corpo nu da mulher andando, né, descalça pela casa. Então, assim, eu achei muito bacana porque o nosso amigo Edivaldo, ele não entrega tudo. Tipo assim, o ato sexual, ele não faz a entrega. Ele dá a entender certas situações e acaba ficando o quê? No imaginário do leitor, né? E isso aguça ainda mais a curiosidade desse leitor. Então, eu achei bacana como ele soube lidar com essa descrição dela. E é claro, né, gente, um homem desse, de bom coração, né? Ele acaba, de certa forma, aí, não, mesmo ele achando, colocando na cabeça dele que é só uma aventura, ele acaba gostando muito dela, né? Gostando de Sim, verdade. E ela ainda é exigente, ela pede um café da manhã, ela fala que ela só fica lá, passa a noite com ele se tiver um excelente café da manhã. E aí ela levanta cedo, enfim, para ir ao banheiro, tomar banho, enfim. E até isso o Edivaldo descreve, né, Natasha? Que as mulheres, elas não gostam de ser ouvidas dentro do banheiro. Eu acho isso tão... Foi de uma fineza muito bacana que o Edivaldo fez esse tipo de descrição. E aí, quando ela está lá, e ele ainda, antes de sair para preparar o café, ele encontra os documentos dela e tá lá, né? Ingrid. E aí que ele Ingrid. descobre, de fato, o nome dela. Mas vai lá, continua, Natasha. Eu me empolguei Vamos com a lá. Ingrid. Você gostou da Ingrid, né? Bom, enfim, a Ingrid volta então para o Brasil no outro dia, né? Tenta daí, nesse caso, começa a trama começa a abrir assim para a gente diversas possibilidades, porque ela não deixa no lugar que deveria ter ficado, né? No livro, bem Sim. no comecinho, ela deveria ter deixado no apartamento do Bruno, porque o sogro dele vai lá no outro dia, faz uma revista. Quando ele chega, o apartamento está aberto, está lá o ex-sogro com um outro Um alemão, né? Que é armário, né? o Com exato, cara enorme. que estava na saída do aeroporto ali, então ele reconhece pela fisionomia. Exato. Mas dando continuidade, então a Ingrid volta para o Brasil com a
a tela, e ela tenta, na verdade, por conta dela, ela chega e já recebe uma informação da filha de um pedido, uma documentação do ex-marido dela, que ela pensou que seria a relação ao divórcio, mas não, era para sair do apartamento, Isso. né? Então ela estava vivendo sem dinheiro ali, ela estava tentando buscar alguma coisa que pudesse ajudar. O ex-marido dela, um empresário rico, mas ela pisou na bola. Quando eu li aquilo, eu falei, mas Ingrid, minha filha, como é que você foi fazer isso, minha filha? Se envolver assim, tão na cara com outra pessoa. Aí ela perdeu os direitos de ter um troco, né, numa separação. Então ela estava, né, sem dinheiro. Então ela estava meio que desesperada, tentando ver como que ela poderia. E ela viu na obra de arte a possibilidade dela fazer um bom pé de meia. E aí Exato. ela explica para a filha, né? Porque a filha diz, não, não A era sobre filha, divórcio, é no para... caso, Assim, gente, só para vocês saberem, é a Amanda, tá? Uma das isso. personagens aí. Aí a Amanda explica para ela, não, mãe, não é o divórcio, é para sair do apartamento. Mas a Amanda conversa com o pai nesse meio tempo, até a mãe voltar de viagem, e explica melhor, não, é para a mãe sair do apartamento, a filha poderia ficar, né? O problema estava com a mãe, ele queria, né, que a mãe Uhum. saísse. E aí a mãe acaba falando para a filha, na verdade, os planos que ela tinha e tudo, né, para tentar, né, sabendo que se ela ficasse sem dinheiro, se a filha estivesse junto, a filha também poderia ficar sem dinheiro, né? Sim. Então ela falou, não, filha, você vai para o seu pai, né? Então a mãe estava criando ali uma situação para deixar a filha em boas condições para que a briga do casal não refletisse na filha. Exato. Então foi muito legal essa questão. E ela acaba falando para a filha sobre a obra, mostra para ela, e a filha sabe dessa obra e tudo, E né? pede E para a filha acabou escondendo. esconder a obra, que é um Exato. detalhe aí bem Aí tentando vender a obra importante. aqui ali, ela não conseguiu ainda. Ela tinha que esperar alguns dias até possíveis compradores tentar ter aí uma devolutiva para ela, porque ela estava saindo do esquema saiu do esquema quando não deixou na Alemanha, né? Uhum. E aí acontece, a gente tem um capítulo aqui, acho que é o terceiro ou o quarto, que a gente não tem mais informação da Ingrid, né? Então a filha, na verdade, A Ingrid fica preocupada porque a mãe desaparece. sumiu. A mãe sumia de vez Só em quando. conta o que que aconteceu. A Ingrid foi se encontrar. Bom, ela tenta, na verdade, vender a peça, né? Para pessoas ali de São Paulo, foram algumas indicações que fizeram para ela. E aí, esse senhor interessado tem um filho mais novo, só que o senhor não aceita o valor que ela quer dentro dessa oferta. O filho vai atrás dela, o filho é jovem, não sei o que. Eu já falei, ih, já vai cair nas graças da Ingrid, pensei eu. E aí foi o que aconteceu. Depois ele marca de se encontrar com ela como se ele estivesse, sei lá, passando por cima do pai para dar uma melhor oferta. E eles marcam o encontro num motel. E dali então, um taxista deixa, não é o Bruno, hein, gente, é o Brasil. Um taxista deixa ela num motel, ela sobe lá as escadas e de repente já vem o outro capítulo que ela sumiu, desapareceu, né? Isso. Aí a filha, né? A filha já tinha mais ou menos o histórico que a mãe de vez em quando sumia, mas não por muito tempo em relação ao tempo que a filha tinha em mente. E em 1987 tinha-se o costume de entregar cartão de visita. E na saída dela do aeroporto, lá na Alemanha, o Bruno deu o cartão para ela e falou: Olha, quando você voltar, né, eu vou querer, né, se você permitir, eu gostaria de, né, te auxiliar por aqui. E aí a filha liga para o Bruno, lá do outro lado, que atende a ligação, né? E a filha, então, começa a crescer na história. Vamos dizer assim, né? Ela vai para a Alemanha, ela vai tentar fazer, como está na sinopse do livro, né? Ela vai tentar, então, entender, tentar refazer esses últimos passos até onde a informação que ela tinha da mãe dela, né? Exato. Então, aí começa a ter várias histórias em paralelo acontecendo ao mesmo tempo, onde a gente tem que ir, como eu disse no começo da nossa conversa, são diversos núcleos de personagens, cada um com o seu ponto de vista,
tendo como objetivo inicialmente o resgate desta obra de arte, né? Porque estava valendo muito dinheiro. Depois a Então, gente uns vai ver que não era querendo a obra só... de arte, outros querendo encontrar a Ingrid, né? Enfim, Exato. surge toda uma situação. E a filha se revela lutando por unhas e dentes, né? Para refazer os passos da mãe. Gente, é tão engraçado que ela não tem nada, ela não foi desarmada, ela não tem nada, ela nem tinha noção, né, da situação em que ela estava se envolvendo. A filha dela tinha 19 para 20 anos, né? É, E é um sarro, porque ela tem um perfume dentro da bolsa, ela só pensa que ela pensa assim, eu tenho uma arma, eu tenho alguma coisa para me proteger. Aí ela só pensa assim, bom, se eu esborrifar o perfume na cara de alguém, pelo menos vai deixar a pessoa tonta. E ela fica, gente, ela passa por meio de uma conversa com vários vilões, com ex-sogro, enfim, com pessoas intimidadoras, fazendo como se ela tivesse uma arma. O primeiro a ser convencido é o próprio Bruno, que acha que ela tem, de fato, uma arma. E ela da aponta a mesma bolsa forma dela. da mesma forma que blefaram com ela blefou com os outros também, né? Que Porque depois o ele Bruno tentou descobre. enganá-la, né? Também louca, né? Saiu lá do Brasil, É, foi para lá na Alemanha, quero achar a minha mãe, né? mas não por maldade. O Bruno ali, ele já mostra desde o início o bom coração, Ele né? quer Que se estava com proteger o a menina. ex-sogro, se o ex-sogro Exato. estava junto, né? Ele não queria que ela continuasse, né? E que chamasse a polícia, que chamasse o pessoal mesmo mais apropriado, né? Para que pudesse ter o controle melhor da situação. Mas enfim, a gente podia, na verdade, já estamos na nossa retinha final. Eu tô A gente podia vendo. falar a gente podia falar o nome dos capítulos para dar aquela Claro. aguçada, Vamos né? lá, vou falar os Assim, nomes dos capítulos. só para deixar registrado, a hora que a Amanda entra na história, essa história dá uma reviravolta muito interessante. E aí ela Demais. vai para a Alemanha, o Bruno vem para o Brasil. Eu achei tão legal quando ele chegou na frente dela. Eu preciso do dinheiro. Eu falei, ai, que bom, o Bruno vai para o Brasil. Né? Que daí ele se sentiu útil, né, em ajudar ela, em cuidar dela. E essa E, enfim, pessoa desanimada, essa pessoa que se vê, né, imprestável, sei lá, sem vontade de viver, vai se transformando, né? exato, Bruno vai se exato. transformando. É tão bonito ver essa transformação do Bruno, né? Falei pra gente o nome Mas dos vamos lá. capítulos. Capítulo 1, A Mulher dos Trópicos, que é a apresentação aí da Ingrid, né? Capítulo Sim. 2, Stasi. Capítulo 3, A Morte Vem a Cavalo. Capítulo 4, Entre Ilusões. 5, Brasil. 6, Tesouro das SS. Capítulo 7, Querido Pai, Querida Mãe. Capítulo 8, O Sangue Nunca é um Bom Negócio. Capítulo 9, Mossad. Capítulo 10, Existe mais de uma maneira de morrer no Chile. Nossa, quando eu vi isso, eu falei, gente do céu. Ai, vai, continua, Capítulo, continua. capítulo 11, o Reiki, que se pronuncia? Reishi, né? Reich. O Reishi. Reich de 1000 anos. Capítulo 12, O Sangue Nem Sempre Seca. Deixa eu falar um pouquinho aqui rapidamente. Você sabe o que é Mossad? O nome do capítulo? Você não Você procurou, né? O que é O Mossad. Mossad? Você procurou Não. o que é? Diga. Não procurou? Vou Eu tirar uma não. estrelinha sua. Vou tirar uma Então estrelinha fale. sua. Fale o É o, segundo. é o Serviço Segundo Secreto trecho. Israelense. Presta atenção em mim. É o Serviço Secreto Israelense. Entendeu? Então, Certo. nós temos a Polícia Secreta Alemã envolvida, nós temos o Serviço Secreto Israelense. Olha, é fantástico esse enredo Tudo em que muito a gente amarradinho, né? mergulha. Exato, exato. Eu fico E imaginando. O Edivaldo deve ter exato. se debruçado muito, pesquisado muito, estudado muito para E criar essa assim, história. eu tenho muito que aprender com o Edivaldo, porque ele constrói personagem para morrer, porque o que morreu de gente aí no meio do caminho, Mas a gente não pode dar spoiler, mulher! não pode, Que não isso? pode. Mas, gente, por favor, leiam esse livro, meu povo. Seja físico, seja em formato digital, vale super, super, super a
pena. Vocês vão encontrar de tudo um pouco. História, sim, romance, sim, ação, mistério e muito mais. Vale super a pena. Exato. Natasha, como é que a gente pode comprar o livro mesmo? Olha, o livro do Edivaldo pode ser encontrado no site da Editora Labrador, pode ser encontrado na Amazon, tá? Se você quiser pedir à distância, se você tiver em algumas cidades que tenham a livraria Drummond, né? Como ele é ali de São Paulo, então na Drummond tem, na livraria da Vila tem, na Martins Fonte tem, na Loyola, na livraria Leitura Boulevard, entre outras livrarias. Gente, Então, assim, você tem diversos lugares para encontrar e é um excelente livro para dar de presente, viu? Fiquem tranquilos, vocês podem dar, sim, presentear as pessoas tranquilamente, que quem receber vai gostar de se aventurar aí entre Berlim, Brasil e um pouquinho no Chile. sem dúvida, gente. Sintam-se extremamente convidados para essa leitura. Vocês não vão se arrepender, como eu já disse para vocês. Vai prender vocês, às vezes numa sentada você tenta, né? Ai, peraí, deixa eu fazer outra coisa. Mas fica preso ali nesse livro. Eu quero agradecer minha companheira Natasha, de toda a vida. Natasha, gente, é meu braço direito, meu braço esquerdo, viu? É. Porque essa moça, ela tem uma organização perfeita. Você é uma cabeça, aquela que voa, que vai alto, a criativa, a maluca. E ela não fala assim, ó, Stephanie, esse aqui, esse prazo é esse aqui. Vamos lá, Stephanie. Né? Muito obrigada mesmo, Natasha, pela sua imensa Imagina, parceria. imagina. E a O que gente está você faz, ganhando eu aí não cada faço. vez. E a gente está ganhando cada vez aí mais seguidores, agradecemos muito vocês, mais pessoas confiando no nosso trabalho e estamos conseguindo propagar ainda mais essa literatura, né? Essa cultura nacional. Gente, por favor, indiquem livros de autores brasileiros, indiquem livros da nossa literatura, porque essa riqueza nós precisamos muito valorizar. E começa por nós mesmos, né, Natasha? Exato, exato. Bom, nós agradecemos a presença de todos, quem esteve aqui com a gente, quem vai Todos. vir assistir daqui a pouco, né? Então, fica aqui o meu agradecimento, meu beijo, e a gente se vê aí nas Super próximas lives. beijo, gente. Muito obrigada, editora, por estar aqui conosco até o fim. Muito obrigada. Super beijo, vocês arrasaram, gente. Maravilha de livro. Boa noite, obrigada, Sérgio. Super beijo a todos e nos vemos. Nos vemos amanhã que tem live também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.